Olá, nono ano! Hoje nosso tema vai ser sobre a Ásia, no caso, a população e a diversidade étnica, tá? Então a gente vai dar prosseguimento ao estudo do continente asiático. Antes já vimos os aspectos físicos e essa aula será sobre a população e religião, etnia e a grande diversidade nesse grande continente. Bom, a Ásia é o continente mais populoso do mundo, é uma população muito diversificada, muito heterogênea, então há uma grande diversidade étnica, cultural, religiosa. A população concentrada entre as regiões sul, sudeste é totalmente desequilibrada e o continente, ele tem vários conflitos dos mais diversos, né? Tanto de origem política, alguns ainda herdados da Guerra Fria, que era aquela guerra entre o socialismo e o capitalismo, né, como a gente já viu, e também conflitos de origem religiosa ou até mesmo uma mistura entre política, religião e alguns outros casos. Bom, é o berço das principais religiões do mundo, né? Então, no continente asiático nasceram o hinduísmo, o budismo, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo. É um continente de grande contraste, ao mesmo tempo que possui países desenvolvidos, como o Japão e a Coreia do Sul, bem como boa parte dos países em desenvolvimento, tanto dos BRICS, há também países subdesenvolvidos como o Nepal, Butão. Né? De modo geral, gente, quando a gente fala em Oriente, né, tanto sobre cultura oriental e termos em afins, a gente faz referência ao continente asiático, mesmo não sendo o único continente no hemisfério oriental, tá? Seja o Oriente Médio ou seja o Extremo Oriente. Em oposição ao que se fala em Ocidente e cultura ocidental, geralmente remetendo aos continentes europeu e americano, né? Então, quando a gente fala em Oriente, a gente remete ao continente asiático, e quando a gente costuma falar sobre Ocidente, a gente remete ao continente europeu e ao continente americano, tá? Apesar dessa oposição entre o Oriente e o Ocidente, é muito importante a gente frisar que, se formos considerar apenas os aspectos físicos naturais e da Europa e a Ásia, são duas regiões como se fosse um único continente, lembra? Eurásia, Europa mais Ásia. Porém, considerando justamente todas as diferenças históricas e culturais, bem como também as dificuldades de contato entre as duas regiões, foi convencionado em dividir, né? E considerar o continente euroasiático, né? Ou euroasiático, como dois continentes distintos. Lembra que a gente já viu, né, que a gente tem os Montes Urais, o Monte do Cáucaso, que acaba dividindo esses países também. Esses países, né, no caso, em os continentes, a Europa e a Ásia. Por serem naturalmente um único continente, existem países que são tanto pertencentes na Europa quanto na Ásia, que é o caso da Turquia e da Rússia. Sendo que justamente com base em critérios culturais históricos, geralmente eles são mais associados como continente ou como outro, por exemplo, a Rússia, que é geralmente mais associada à Europa, e a Turquia, que geralmente as pessoas tendem a associar mais à Ásia, tá? E na Ásia a gente vai encontrar civilizações muito antigas, como o Império Chinês, a civilização védica que é indiana, que acabaram deixando muitos legados para a humanidade, e muitas vezes a gente acaba usando eles e nem percebe qual é a origem, né, deles. Então, macarrão e papel são exemplos de coisas que a gente utiliza no cotidiano que foram inventados, por exemplo, pelo Império Chinês.
E falando em Império Chinês, a escolha de servidores públicos para operar essas empresas estatais, sendo eles escolhidos por meio de exames, né, concursos, que é o teste de conhecimento, que muitas vezes exigem cursos, né, preparatórios para isso, nada mais é do que um regime do mandarinato chinês, tá? Mesmo que seja também uma realidade atual no Brasil, na verdade a origem desse sistema é chinês, tá? E a gente precisa também lembrar que a Ásia é palco de muitos conflitos, tá? É um continente repleto de conflitos, dos mais diversos, como eu coloquei aqui, seja de origem política ou religiosa, ou os dois. E um exemplo clássico que a gente tem, né, de conflitos em trégua, é a Guerra da Coreia, que oficialmente nunca foi encerrada e tem se tornado uma das guerras mais longas da nossa história mundial, tá? O conflito se dá entre a Coreia do Norte, que possui um governo socialista, e que é um dos países mais fechados do mundo, havendo muito pouco ou quase nenhum conhecimento do que realmente ocorre dentro de seu território, né? Então, o mundo não tem muita ciência do que ocorre lá na Coreia do Norte. E também a Coreia do Sul, que ela já é capitalista e é fortemente apoiada pelos países ocidentais capitalistas. Né? Ambas as Coreias, gente, tanto a Coreia do Norte quanto a Coreia do Sul, estão em fase de trégua, embora constantemente existam provocações de ambas as partes que acabam aumentando a tensão da região, especialmente se a gente considerar o envolvimento dos aliados, né, de cada um desses países, né, com a Rússia e a China sendo os principais aliados do regime da Coreia do Norte, tá? E os Estados Unidos, Japão e a União Europeia aliado à Coreia do Sul. E outro conflito que a gente pode citar, né, na Ásia, que embora ele já tenha sido relativamente solucionado, sempre por conta de algum destaque da imprensa do mundo ocidental, é sobre a independência do Tibete, né, em relação à China. A China, a gente vai ter um capítulo só sobre ela, tá? Mas já falando um pouquinho sobre, ela enfrenta também a questão do Taiwan, que é considerada pela política popular da China como uma província rebelde, embora a República da China, que é o nome oficial do Taiwan, reivindique ser o legítimo governo chinês no exílio, tá? E embora também ele não tenha mais qualquer força internacional desde que foi removido da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, para a entrada da República Popular da China em seu lugar. E um último conflito que eu quero citar aqui, e que se arrasta, né, com uma relativa trégua, porém em constante tensão e provocação entre ambas as partes, é a questão da China e o Paquistão, né? É um conflito que se mistura, né, tanto os elementos políticos quanto religiosos, né? No caso de religiosos, seria o conflito entre os hindus indianos e os paquistaneses, né, islamitas. E os políticos seriam, inclusive, apesar da neutralidade na Guerra Fria, né, durante a Guerra Fria, havia uma maior proximidade da Índia com a antiga União Soviética, né? E o Paquistão é até hoje um forte aliado dos norte-americanos, né? Aqui no slide eu até destaquei para vocês, né, como principal ponto de conflito, o que está localizado no Oriente Médio, mas precisamente também os conflitos entre os árabes e os israelenses. E, gente, esse conflito entre os árabes e os israelenses, a origem dele está no contexto das duas guerras mundiais, tá? No imediato do pós-guerra, geralmente, principalmente entre 1947 e 1499.
né, no início do século XX, quando passou a se concretizar a ideia da construção de um Estado judaico, né, na Palestina. E é importante que a gente saiba do contexto no qual tiveram origem esses conflitos, para que a gente possa entender, né, essa primeira guerra árabe-israelense e a proporção dela. A gente vai ter isso também num capítulo separado. E, e é isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar me enviando, viu? Beijinhos, até a próxima.